Mas aí eu pergunto a você, o que você tem feito para que o seu marido não seja mal educado? Será que você já sentou e conversou com ele? Eu vou além. Será que as suas atitudes para com ele não favorecem a falta de educação dele? E o seu filho? Por que será que o seu filho não consegue fazer aquilo, não faz aquilo que você pede? Uma certa circunstâncias que eu pude conhecer, uma certa situação que eu pude tomar conhecimento, uma mãe cristã, ela falava muitas palavras de profecia para o filho. Muitas palavras de profecia, que o filho era inteligente, que o filho era amoroso, que o filho era responsável, que o filho era dedicado. Porém, todas as palavras que ela falava para esse filho, infelizmente, ele não correspondia a isso. Um coach conhecido, ele tomou conhecimento a partir daquilo que ela contou a ele e ele começou a observar a atitude dela. E pela própria história que ela contou, ele identificou qual foi a grande falha. Simplesmente, todas as profecias que ela falava, ela mesma se sabotava. Porque, por exemplo, ela dizia que o filho era responsável, mas sempre ela tinha que chamá-lo para poder acordar, para poder ir para a escola. E ela dizia, se você não acordar, você vai perder a aula, se você não levantar cedo, você vai se atrasar e vai chegar tarde. Ou seja, ela mesma se sabotava. Ela dizia que ele era estudioso, mas sempre que eles terminavam de comer, de almoçar, ela tinha que obrigar a ele a estudar, com atitudes. Esse coach, conversando com ela, orientou-a. A culpa disso é da senhora. A princípio, ela tornou-se resistente, mas ele começou a explicar. A senhora não pode contradizer aquilo que a senhora disse. Veja, deixe-o. Fale a profecia e deixe-o. Vamos ver como é que ele vai agir. Mas ela dizia, mas se eu deixar, ele não vai fazer. Então a senhora não acredita naquilo que a senhora está dizendo. A senhora não crê na profecia que a senhora está dizendo. E ela aceitou fazer a experiência por uma semana. Após uma semana, ao retornar para ele, ela disse, eu estou pasma, pois o meu filho agora acorda todo dia cedo sem precisar falar nada. Meu filho tem os seus horários de estudo sem precisar falar nada. Ou seja, sempre que nós reclamamos, sempre que nós falamos mal das pessoas, nós simplesmente estamos atrapalhando não só o crescimento delas, mas também o nosso crescimento. Quarta lei da autorresponsabilidade. Não se fazer de vítima. Essa era uma das minhas grandes realidades. Eu me vitimava demais. Lembra que eu contei na minha história que os 3 Páscoas eu passei sozinho e sem dinheiro? Pois é. Como eu me vitimava, como eu dizia, eu não mereço isso, eu sou bom, eu ajudo as pessoas, eu contribuo, como é que eu posso estar sem dinheiro? Eu não mereço isso, eu sou carinhoso, sou atencioso, dedicado, como eu posso estar sozinho? Pois é, essa vitimização que nós assumimos para nós por causa de crenças limitantes que nós temos arraigadas desde a nossa infância, simplesmente nos impedem de entender que eu posso mudar a minha realidade, eu posso transformar, pois eu não sou vítima, eu sou autor daquilo que eu estou vivendo. Se eu passei 3 Páscoas sozinho e sem dinheiro, a culpa era só minha. A culpa era só minha. E eu simplesmente, o que eu não sabia era como agir. Eu não sabia como atuar. Mas graças a Deus que me iluminou e me deu a graça de ir naquele CIS, eu aprendi o caminho. E o caminho que eu aprendi foi esse. Autorresponsabilidade, para de se vitimar, porque você não é vítima do que te acontece. Você é autor do que está acontecendo com você. Toma o leme do barco da sua vida e conduz esse barco. Não se faça de sofrido ou de sofredor, mas se faça de vitorioso, se faça de vencedor, porque você é vitorioso, você é vencedor. Eu não sei se você tem consciência, mas você sabia que para que você pudesse ser gerado no ventre da sua mãe,
Você concorreu com mais 300 a 400 milhões de espermatozoides? Veja, era você, um espermatozoide, com mais 300 e 400 milhões. E você conseguiu vencer, você percorreu aquele caminho equivalente de 7 quilômetros e chegou lá. E quando você chegou, milhões de espermatozoides e seus irmãos chegaram juntos naquele óvulo. E você foi o único que entrou. Meu amado, minha amada, você já nasceu vencedora. Você já nasceu vitorioso. Por isso, não existe mais espaço para vitimização. Ok? Quinta lei da autorresponsabilidade. Não justifique seus erros. Se na quarta lei você não podia se fazer de vítima, na quinta lei você identificou que você errou. Você identificou que você é culpado. Só que agora vem mais uma sabotagem. Você começa a justificar. Exemplo. Mas eu não consegui tal emprego porque aquela pessoa era melhor preparada do que eu. Mas eu não consegui tal emprego porque aquela pessoa era afilhada do dono da empresa. Mas eu estou na situação que eu estou porque eu não tive as oportunidades que o meu colega de trabalho teve. Para. Não justifique os erros seus. Você errou, você identificou que errou. E agora, ao invés de querer justificar de maneira que você fique acomodado na situação e não lute para mudar, eu digo, haja. É hora de você agir. Se você identificou aonde você errou, identificou onde você falhou, e eu identifiquei quais foram os meus erros. Eu identifiquei meus erros emocionais, eu identifiquei os meus erros intelectuais que me levaram a estar naquela condição. Eu identifiquei, agora eu tinha que dizer basta, não vou mais cometer esses erros. É hora de agir, é hora de modificar, e a minha vida mudou. Toda a minha vida se transformou. Eu quero dizer a você, não o justifique, mas ao contrário, haja, toma atitude, reconheça, marque, eu fiz isso, eu errei aqui e eu vou mudar, eu vou assumir outra postura. Eu não vou mais ficar me vitimizando e muito menos reconhecendo o meu erro e justificando eles, não. Eu vou fazer tudo diferente.